Em Efésios, no capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus ela vai dizer assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Essa versão é a versão ACF, né, Almeida Corrigida Fiel, mas ela se assemelha muito também à versão contemporânea. Na versão NVI e a NVT, a gente tem, é, muda um pouco a tradição e ele vai dizer que para que não sejamos levados, né, pelas ondas de um lado para o outro, né, fazendo menção aqui à questão da vulnerabilidade, da inconstância e da vida espiritual imatura de muitos irmãos na fé, né? E eu achei muito interessante as outras versões, não tenho Bíblia aqui com essas outras versões, mas quando ele fala, por exemplo, a respeito de serem levados, né, pelas ondas de um lado para o outro, e refletindo a respeito da maturidade espiritual. Veja bem, na Bíblia, quando se fala a respeito de mar, por exemplo, vai trazer para nós uma interpretação e um entendimento, fazendo referência a povos, nações, multidão de pessoas. E a gente sabe que as ondas elas são produzidas pelo vento, né? E refletindo a respeito, por exemplo, do mar, com esse significado, né? Com essa interpretação de multidão de pessoas, né? O vento, quando ele sopra no mar, as ondas que ele produz, ele não produz onda com as águas que estão nas profundezas, mas as ondas elas são formadas pelas águas que estão na superfície. Então, quando o vento bate, as ondas se formam e elas vão na direção para onde o vento leva. E refletindo com relação à nossa vida espiritual, né? A gente sabe que o crente ele passa por um processo de maturidade espiritual, né? De um progresso espiritual onde a fé da gente vai amadurecendo. Então, diante desse processo, há um certo crescimento que nos leva cada vez mais a fundo, a conhecer mais do Senhor e nos permitir sermos levados pelo Espírito Santo por aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E aí, refletindo a respeito disso, essa vulnerabilidade e essa imaturidade espiritual a qual, né, a gente pode refletir nesse versículo aqui, fala justamente dessas pessoas que muitas das vezes não são neófitos, são pessoas que estão na igreja, né, que aceitaram Jesus há bastante tempo, mas que na verdade nunca se permitiram serem transformadas pelo poder da palavra, nunca se permitiram mergulhar, né, nas profundezas das águas do Senhor. Quando a gente vai para Ezequiel 47, né, naquela visão que ele teve, onde, né, há um cordel de medir e a cada 1.000 côvados que é medido, ele é levado a uma certa profundidade. Primeiro no tornozelo, depois nos joelhos, depois nos lombos, e ele chega a um estado onde ele já não consegue mais andar, né? Ele só pode atravessar aquele rio, né? Se for a nado. E isso fala muito da questão da nossa progressão da nossa fé, do nosso mergulhar espiritual, né? Nas águas do Espírito Santo. Né? Águas também ela tem um sentido de purificação, de saciar, né, a nossa sede. E querendo ou não, é o alimento básico para o ser humano. Então, essas pessoas que são levadas, né, por esses ventos de doutrina, pelas falácias, pelas fábulas, pelas teorias, né, ou mesmo por doutrinas enganosas, são pessoas que
não se permitiram, né, serem tratadas pela palavra, não se permitiram ser conduzidas pelo Espírito Santo a gradativamente, conforme o crescimento da fé, mergulhar, né, nas águas desse oceano que pode trazer uma representação para as nossas vidas da abundância do que Deus tem para nós. Quando nós nos permitimos, né, sermos levados, como Ezequiel foi nessa visão, aonde à medida que ele se entregava cada vez mais, ele se via inundado e ele não tinha mais o controle da sua própria vida. Ele verdadeiramente era levado, ele foi conduzido ali, né, a se permitir ser levado pelo Espírito Santo, né? Há uma passagem onde, quando o Senhor vai falar com Nicodemos a respeito do novo nascimento, né, ele diz que aquele que nasce do Espírito é, é como o vento, né? Ele é levado de um lado para outro, ele não sabe para onde vai, ele não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. É dessa maneira que nós precisamos nos permitir ser conduzidos pelo Espírito Santo, né? A gente chega num estado onde quanto mais nós entregamos de nós mesmos, quanto mais nós nos permitimos ser tratados, levados pelo Espírito Santo, a conhecer mais do Senhor, a mergulhar nessas águas espirituais, mais a gente cresce, mais a gente amadurece como ser humano e mais do propósito de Deus se estabelece em nossas vidas. Então, pessoas superficiais, pessoas imaturas, pessoas que estão há tanto tempo no Evangelho e não se permitem ser tratado pela palavra, né? Não se permitem conhecer mais do Senhor, são pessoas que se tornam vulneráveis. Então, qualquer coisa tira ela da presença de Deus, qualquer coisa acaba que levando ela de um lado para o outro. Ela não é uma pessoa constante, ela não é uma pessoa que tem firmeza, mas que é muito volátil. É uma pessoa que, infelizmente, se torna vulneráveis na mão do inimigo, na mão de pessoas que não têm compromisso com a verdade. Então, que nós venhamos nos permitir sermos levados, porque o vento, as ondas que o vento produz, ele produz essas ondas apenas com águas superficiais. E aí eu pergunto para você, né? Você está na superfície? Você está num nível mais profundo? Qual o nível que você se encontra hoje? Permita-se ser levado pelo Espírito Santo a um lugar mais profundo, um lugar de refrigério, um lugar onde você não tem mais controle sobre a sua vida. Você nega a si mesmo cada vez mais. Quando você nega a si mesmo, você está se entregando, você está se permitindo mergulhar cada vez mais. E quanto mais nós mergulhamos, quanto mais nós nos deixamos ser levados e direcionados pelo Espírito Santo para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, nós conhecemos mais de Deus, nós nos tornamos pessoas melhores cada dia mais. Que Deus abençoe sua vida. Amém.